Olá, aqui é o Nilson Alves do canal Nilson Fluquita. Estou aqui para fazer mais um vídeo em plena sexta-feira, sexta-feira esperado por muitos, hein? Por muitos trabalhadores, por muitos estudantes e também por muitos desocupados também. Espero sexta-feira, não sei qual o motivo, mas tudo bem. Isso não vem ao caso, né? Bom, o assunto de hoje é um assunto que eu deveria ter falado ontem, só que eu fui lembrar hoje, na hora que eu estava saindo de casa para vir para cá, deu um estalo na cabeça e apareceu um assunto que era para ter feito ontem. Por quê? Ontem foi o dia do rádio. Isso, o dia do rádio. Foi ontem. E eu não falei sobre esse veículo importante de comunicação ontem, porque eu estava falando sobre o assunto da baixaria, mas hoje, pois bem, vamos tocar nesse assunto. Bom, o rádio. O rádio é o veículo que muita gente dizia quando a televisão foi inventada, né, e difundida, que o rádio ia morrer, que o rádio ia acabar, que o rádio ia se destruir. Mentira. O rádio está aí, cada vez fortes e cada vez mais presentes. O rádio conectada com o mundo ainda. Porque o rádio, uma coisa que eu percebo que o rádio ele se modernizou muito. Não só na questão de equipamentos, né? E sim que ele se juntou muito com a internet. Eu vejo que o rádio ele tem uma facilidade de se conectar na internet, coisa que a televisão tem dificuldade, por N motivos, né? Que às vezes uma imagem de vídeo de televisão ao vivo na internet, ela carrega mais, demora mais do que o som de rádio. Então o rádio ela acabou se aliando com a internet e sendo um meio de comunicação mais vivo ainda, né? Como muitos falam, a televisão matou o rádio. Mentira, a televisão não matou nada. O rádio está mais forte. Eu vou dizer assim, as importâncias que o rádio tem. O rádio você pode estar em qualquer lugar. Você não pode estar, por exemplo, você não precisa parar uma atividade para ouvir o rádio. Você pode estar fazendo alguma coisa aqui ouvindo o rádio. Igual que eu faço aqui, ó. Eu fico constantemente ouvindo o rádio, constantemente. Por exemplo, você vê nas lojas rádio ligado, porque você pode estar fazendo alguma coisa, mas está ouvindo. Você não tira a sua atenção. Quando você vê a internet e vê a televisão, você tira a atenção. Quando você vai no comércio, você vê que as pessoas param o que você está fazendo para ver televisão, principalmente porcaria da televisão. Por isso que, e também restaurante, uma coisa que eu sou contra é televisão no restaurante. Desculpa, eu sou contra isso. Acho que restaurante tem que ter um ambiente livre dessa porcaria de televisão, porque meio-dia, hora do almoço, meio-dia que passa a televisão, desgraça, além de tirar a fome, tem gente que tem nojo e passa mal das cenas de gente se sangrando que passa nesses programas, né? Mas desculpa mudar o assunto, vamos voltar pro rádio. Então o rádio é presente, por quê? O rádio te informa informações do trânsito, né? Você está na rua, aconteceu uma coisa, o que está acontecendo? Você vai ligar o rádio. Estou falando isso na base de São Paulo, que há muitas emissoras que noticiam o trânsito, mas em suas cidades, né, o rádio tem importância. No interior o rádio é muito importante. O rádio é como se fosse um vizinho próximo, né? Coisa que às vezes em São Paulo, por ser uma cidade muito enorme, um perímetro urbano muito grande, a gente não tem esse estreitamento com rádio igual tem no interior. Eu noto muito pela internet, com outras rádios do interior, uma possibilidade do locutor com os ouvintes, como se fosse de família, como fora, tipo, saindo do protocolo profissional. Isso eu acho muito interessante que as rádios do interior têm, além das propagandas do interior de rádio, que é uma coisa maravilhosa, né? São coisas que você não vê em São Paulo. Aqui em São Paulo você vê muita propaganda de marcas, né? IBM, Coca-Cola, da Nissan, da Citroën, dessas marcas. Você não vê propaganda de loja tal, loja X, loja Y.
né? Tem propaganda de supermercado, mas é de rede. Você não vê aquela propaganda daquele comércio, aquela anúncio do comércio que você vê no interior, no interior e outras localidades. É que faz o rádio você gostar do rádio de fora, né? Bom, o rádio ele é presente em qualquer coisa, qualquer fato. Eu acho que o rádio ele tem um papel de estar na hora do ocorrido. Uma coisa que eu sou contra, que tem emissoras de rádio em São Paulo que faz isso, é uma certa emissora que tem uma ligação com um jornal, não vou falar nomes, que eles, em vez de pegar repórter e botar lá no olho do furacão da notícia, né? O que eles fazem? Eles ficam lendo a notícia na internet, do próprio jornal da qual eles fazem parte. Meu, é rádio, não é jornal falado. Se for para ser jornal falado, porra, então cria um web rádio e cita todas as notícias que foram publicadas. Muito fácil fazer isso. O grande problema é que eles ficam lendo notícias de outros portais, que muitas notícias são manipuladas, são farsas. Às vezes aconteceu um acidente num bairro tal, na verdade não houve acidente porra nenhuma. Às vezes aconteceu um ato terrorista num determinado morro, numa determinada comunidade, uma cena de crime. Na verdade não teve, foi uma briga. Por isso que eu acho que o radialista tem que estar lá presente. O rádio é muito mais importante que a televisão, porque o rádio é na hora. A televisão, eles gravam a matéria por questão de comercial, que a televisão é muito refém, só vai exibir no jornal. Às vezes a pessoa está precisando saber notícia, como está o trânsito, para poder sair de casa para trabalhar, vai ter que esperar a hora do almoço para ver como está. Por isso que eu ligo o rádio. Por isso que desde 2012, há 2 anos atrás, eu fico ouvindo o rádio para ver se não teve desgraça. Para ver se eu posso sair aí sem problema, sem problema do metrô, por exemplo. Né? Quando eu não ouvia essas rádios, eu ouvia muito a rádio de música, rock pop. Quando eu não ouvia a rádio jornalística, eu ia pegar um trem, nossa, eu quebrava a cara. Eu via problema no trem, não avisaram. Aí depois eu comecei a voltei a ouvir o rádio comercial. Porque na verdade fiz um protesto, na verdade, com as rádios jornalísticas por causa de excesso de notícia de crime. Mas depois eu fui forçado a voltar a ouvir rádio, por causa dessas rádios comerciais, a rádio jornalística, a CBN, a rádio Sul América Trânsito e outras aí, né? E eu fui obrigado a ouvir, porque o rádio é na hora. Se aconteceu, por exemplo, um desabamento, o repórter vai falar na hora. É isso que é a graça do rádio, entendeu? Eu comecei, deixa eu ver quanto tempo tem aqui, vou falar mais um pouco. Eu comecei a ouvir rádio desde os 11 anos de idade. Quantos jovens, moleque da minha idade, estava alienado por um tal de Cavaleiros do Zodíaco, que é um lixo de série, de desenho? Vou falar pra vocês, desculpa quem gosta do Cavaleiros do Zodíaco, mas aquilo era uma bosta, aquilo era uma coisa de alienadora, que é um lixo completo, e muita gente gastava dinheiro por bonequinho de alien. Cavaleiro, cara, era alienado do Zodíaco. Quando as crianças estavam alienadas no alienado do Zodíaco, o que eu fazia? Além de eu comprar jornal que eu comprava era Estadão, Folha, Gazeta Esportiva, eu ficava lendo esses jornais. Além disso, eu ouvia rádio. E não era rádio FM, não. Era rádio Jovem Pan, rádio de adulto, né? de notícia. Então eu comecei a me interessar pelo rádio por causa disso. Se eu sou uma pessoa que fala palavras bem bonitas, devido ao meu eu estar ouvindo rádio desde os 11 anos. Não ficava alienado em novelinha de bordãozinho de débil mental e ficava vendo Alienados do Zodíaco. Não, eu ficava ouvindo notícia de política, economia. Depois que começaram a falar de polícia, que eu comecei a sair fora, né? Porque eu odeio esse tipo de assunto. Mas quando falam de economia, de política, fala sobre geopolítica, geografia e outros assuntos interessantes, eu comecei a me interessar. Bom, para não alongar muito o vídeo, para que o vídeo possa, quanto antes for no ar, eu vou desejar aqui para vocês um bom final de semana e desejar aqui para todos os radialistas um feliz dia do rádio. Para todos os radialistas, desejo menos notícia ruim,
mas mais notícias alegres para todos os radialistas do Brasil, né? Espero que um deles esteja vendo no nosso vídeo. Espero que o rádio continue sendo presente, que não seja morto por esses, como fala, zona de conforto nas redações e ficar vendo notícias, vendo portais de internet. Vou falar para os repórteres das redações das rádios, hein? Vai na rua quando tiver alguma coisa. Repórter da rua, não fica vendo portalzinho não, tá? Jornalismo do rádio tem que ser na rua. É isso que eu imagino, porque desde cedo, dos 11 anos de idade, eu ouço rádio dessa forma. Não quero modificação no rádio. Até no jeito de narrar também. Não pode ficar fazendo aquele rádio, tipo comentários, em vez de narrar. Tem que narrar, fulano de tal, passar para fulano de tal. Tem que ser essa fórmula. Não pode mudar o rádio nunca. Bom, um abraço. Que esse final de semana seja final de semana de paz, sem nenhum ato terrorista acontecendo. Beijos, desculpa aí todas as zoeiras. Até mais.